Boa tarde. Eu queria agradecer o convite feito à Anvisa e ratificar o que vários colegas da mesa já colocaram. Eu acho que, se a gente quer avançar em inovação tecnológica no país, a gente tem que unir os vários atores. Então, é muito importante que a gente discuta isso, não só num único ambiente, mas assim, com as várias instituições, com os vários atores envolvidos nesse cenário. Então, eu vou falar um pouquinho, né, sobre as considerações da Anvisa em relação a essa inovação tecnológica. Bom, em relação à inovação tecnológica de medicamentos, né, a gente tem praticamente dois tipos, que seria a inovação incremental e a inovação radical. Então, essa inovação incremental, ela se refere às pequenas melhorias em produtos que não modificam de forma expressiva a forma como o produto é consumido. Então, geralmente, você já tem um produto no mercado e essa nova indicação, e essa inovação incremental, ela vem trazer algum benefício a um pequeno grupo, a uma forma de uma posologia mais adequada, mas ela não traz uma inovação drástica. Já a inovação, então, geralmente, ela tem o desenvolvimento, o seu desenvolvimento pode ser flexibilizado, porque já existem informações a respeito daquele medicamento, daquela inovação. A inovação radical, não. Ela representa uma mudança drástica no caso de medicamentos, representando, na maioria dos casos, terapias não disponíveis, novas terapias no mercado, e elas são extremamente importantes, né? E elas necessitam de um desenvolvimento, em termos clínicos, completo, desde fase 1, fase 2, fase 3. Então, o que a gente vê na Anvisa? Principalmente em relação aos medicamentos sintéticos, né, que a minha área fica dentro da gerência de medicamentos sintéticos, a gente tem 23, em 2017, e esse cenário ele é comum no decorrer dos anos, a gente tem 23% de inovações radicais e 77% são inovações incrementais, ou seja, aquelas que não trazem inovações drásticas no âmbito da inovação tecnológica. O que a gente entende que seriam os fatores que podem contribuir para o incentivo a essa inovação tecnológica em termos de Anvisa? Primeiramente, a priorização para avaliação. Então, assim, o que é inovação, realmente, a gente tem que priorizar, né? Se a gente quer, como país, apoiar essa inovação tecnológica, no caso da agência reguladora, a gente tem esse papel de priorizar. Os prazos para avaliação têm que ser mais céleres, uma vez que eles sempre têm um caráter competitivo, de mercado, de patente e tudo mais. É muito importante que a gente acompanhe essas inovações de forma mais próxima, porque a gente pode, desde o início do processo de desenvolvimento, e dando as diretrizes, poder dar as diretrizes para o que seria ideal para um futuro registro. E a transparência nos critérios de avaliação, isso é fundamental. Então, quais são as ações que a Anvisa tem feito para incentivar essa inovação tecnológica do país? Primeiro, acabou de ser criada uma coordenação de inovação incremental. Porque como ainda no Brasil, como a Patrícia até colocou, né, até infelizmente assim, o nosso principal modelo ainda é inovação incremental, então a gente precisa, de alguma forma, apoiar essa inovação incremental, para que a gente realmente possa, no futuro, partir para a questão da inovação radical, para a inovação drástica, né, de forma drástica, tá? E, então, a gente também tem uma consulta pública de priorização, onde, em termos de registro, a gente apoia, a gente prioriza a inovação incremental ou inovação radical para insumo farmacêutico ativo fabricado no país. Nesse caso, a Anvisa tem 120 dias para dar uma decisão final em relação ao registro. E, no caso da pesquisa clínica, a gente prioriza essa inovação radical e todas as etapas de produção realizadas no país com 45 dias para a manifestação. Então, o processo de avaliação de pesquisas clínicas no país, hoje, ele se dá por meio da RDC 9 de 2015, que tem como objetivo definir os procedimentos e requisitos para a realização de ensaios clínicos com medicamentos, incluindo a submissão do dossiê de desenvolvimento clínico de medicamento a ser aprovado pela Anvisa. Então, o que acontece? Antes da RDC 9 de 2015, a gente aprovava protocolos separados. Então, ficava muito difícil da gente juntar todo o plano de desenvolvimento clínico, e isso só era visto no momento do registro. Então, muitas vezes, chegava-se no registro e falava, na verdade, você deveria ter feito um estudo clínico para
para tal indicação, dessa forma, para nos dar mais subsídio para registrar. Então, o que a gente faz hoje, o que foi a grande mudança dessa RDC 9? Hoje a gente avalia um plano de desenvolvimento clínico. Então, a gente tem a capacidade de acompanhar, principalmente, eu acredito que isso foi um ganho, principalmente para as empresas nacionais. Então, desde o começo, elas sabem o que nós achamos essencial para subsidiar um futuro registro. Então, então, os ganhos que vieram dessa RDC, né? A possibilidade de avaliação de vários protocolos em um mesmo processo. Então, ou seja, também, se você tem subsídio, muitas vezes os medicamentos são testados para várias indicações. Então, se ele tem subsídio, por exemplo, para estar na fase 3, você pode testar essas várias indicações ao mesmo tempo, vindas no mesmo protocolo. Antes era protocolo por protocolo. Então, hoje não. Hoje a gente consegue fazer esse link. A previsibilidade, então, foi a primeira vez que a Anvisa deixou claro na norma um tempo previsível para a sua manifestação. A importação em loco, então, a gente antes tinha tanto uma autorização da coordenação de pesquisa clínica, quanto uma autorização em loco nos portos, aeroportos e fronteiras. Hoje, essa autorização só se dá em loco, então, agilizou o processo de importação. E a possibilidade, como eu já disse, de discutir um plano de desenvolvimento com finalidade desse futuro registro. Então, isso, principalmente para as empresas nacionais, foi um grande ganho em relação à RDC 9. E em relação à pesquisa clínica, o que a gente tem? Do começo de 2017 até hoje, nós temos 59 DDCMs autorizados. Quando eu falo DDCM, eu estou falando de medicamento experimental. Então, significa que existem 59 medicamentos experimentais que foram autorizados para serem estudados esse ano. Desses, podem ter vários estudos clínicos ocorrendo ao mesmo tempo, tá? E desses DDCMs, nós tivemos 3 medicamentos experimentais nacionais. Então, assim, ainda é muito baixa a representatividade do Brasil, né, em termos de pesquisa clínica. E desses DDCMs de produtos nacionais, todas essas inovações têm caráter incremental. Não vou falar aqui que não existe inovação radical no Brasil. A gente tem 2 casos, vou falar isso porque isso é público, até porque a gente publica, eu vou mostrar no site, mas a gente tem o desenvolvimento do soro antiapílico, que por uma universidade Botucatu, universidade pública. A gente tem o desenvolvimento de uma vacina para ancilostomíase pelo René Rachou, que é uma parte da Fiocruz em Belo Horizonte. Então, assim, existem casos, mas, assim, o comum é a inovação incremental. Então, o que a RDC 9 vem mostrando é que os ensaios clínicos, por meio dela, ela foi um ganho. O que a gente vem acompanhando ao longo dos anos é que esses ensaios clínicos têm aumentado no Brasil. Então, em 2016, foram 262 ensaios clínicos, enquanto que em 2014, onde ainda não havia vigência da RDC 9, eram 194 ensaios clínicos. Então, eles vêm aumentando ao longo dos anos, o que traz uma resposta positiva a essa resolução. Mas uma coisa também que nos chamou a atenção foi um levantamento que a gente fez no ano passado, porque assim, muito se cobra do prazo da Anvisa, do prazo da CONEP, do prazo das instituições em relação à aprovação de estudos clínicos. Mas o que a gente viu é que após a aprovação da Anvisa, existe um gap aí de mais ou menos 6 meses em relação à realização, ao início dos ensaios clínicos. Então, assim, por isso é tão importante essa avaliação sistemática do problema. Porque, assim, não adianta ter um culpado em relação à falta de inovação tecnológica. Eu acho que a gente tem que se unir como órgãos, entidades públicas, como atores, como indústria, como academia, não ficar procurando um culpado, mas sim a gente se unir esforços para a gente conseguir sair do outro lado. Então, assim, só dando um pouquinho o que pode ser em relação a esses prazos alongados, só para ter uma ideia, hoje o setor regulado tem 120 dias para cumprir uma exigência da Anvisa. Na Europa, eles têm 12 dias para cumprir essa exigência. Então, assim, isso acaba realmente aumentando o prazo de avaliação de um estudo clínico.
a gente entende que harmonizar entendimentos entre áreas afins e setor regulado é fundamental. Então, a gente vem observar a diminuição de exigências e tudo mais, à medida que a gente disponibiliza mais manuais, perguntas e respostas, participa mais de eventos. O número de servidores para atendimento da demanda, ele sempre tem, a demanda vai crescendo e o número dos servidores permanece o mesmo. Então, isso também é um fator que complica, né, a situação. Mas a gente percebe também que há necessidade de um maior preparo logístico dos envolvidos na condução dos ensaios clínicos, seja os patrocinadores, as organizações representativas de pesquisas clínicas, que seriam essas empresas terceirizadas que cumprem alguns papéis dos patrocinadores, bem como centros, investigadores e equipe técnica, mas a gente sabe também que existem certos ensaios clínicos que há uma dificuldade natural de recrutamento pela própria doença. Então, colocando aqui alguns pontos que eu acho que até para realmente aumentar a discussão, né, do que seria um incentivo à inovação tecnológica, primeiramente essa questão de que as ações sistêmicas que permeiam todos os atores da cadeia. Então, que foi colocado pelos vários colegas aqui da mesa, né? Então, assim, a gente precisa de ações sistêmicas. Não adianta ser só a Anvisa, não adianta ser só o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério da Saúde ou a indústria. Então, assim, a gente tem que unir força, dar as mãos e realmente para a gente caminhar para o interesse do país, que é a questão de aumentar essa inovação em ciência e tecnologia. Eu sou super fã do plano de ação do Ministério da Saúde, que eu acho que assim, foi talvez a primeira vez que a gente conseguiu realmente unir vários atores para a discussão dessa inovação tecnológica no país. E até mesmo porque quando a gente trabalha de forma separada, a gente não tem muita noção do que o outro está fazendo para melhorar esse cenário. Então, assim, às vezes a gente pode fazer até duplicar ações pela falta de conhecimento dos outros atores. Então, assim, se a gente tentar sempre trabalhar de forma interligada, eu acho que a gente pode até otimizar os nossos esforços. O pensamento ele tem que ser globalizado, principalmente em relação, né, a agência reguladora, os critérios harmonizados globalmente necessitam ser buscados para que medicamentos desenvolvidos no Brasil possam ser aceitos em diversos países. Então, assim, não adianta a gente flexibilizar aqui se hoje a gente tem um mundo totalmente globalizado, a gente não precisa de produtos pensando só no Brasil. Então, assim, a gente tem que pensar no mercado amplo mesmo. Então, esses medicamentos, esses produtos a serem produzidos aqui, eles têm que ser aceitos internacionalmente. Então, eles têm que ter qualidade, segurança e eficácia inquestionáveis por qualquer outra agência reguladora. Cooperação para o avanço da inovação sem que isso signifique flexibilizar critérios de aprovação de pesquisas clínicas /registro, né? Então, o que isso significa? Nós acreditamos, sim, a gente tem que procurar maneiras de beneficiar o país, de otimizar processos, de forma a gente alavancar essa questão da inovação tecnológica, mas isso não significa flexibilizar critérios, ter critérios de aprovação diferentes para o Brasil do que são exigidos lá fora. Então, realmente, porque a gente tem, como agência, até a gente tem que zelar pelo nosso nome. Então, assim, um registro da Anvisa, uma aprovação de ensaio clínico, ela tem que ser baseada em caráter totalmente científico. Então, assim, a gente não pode ter uma norma para um tipo de pesquisa e uma norma para outro tipo de pesquisa. Então, realmente, a gente tem que se basear nessa pesquisa de qualidade. O fortalecimento das instituições públicas, visando o reconhecimento internacional. Então, assim, uma coisa que às vezes me deixa muito triste, que a gente tem um reconhecimento internacional. O Brasil e a Coreia do Sul foram os primeiros países, fora o eixo FDA, EMA e Japão, a entrar no grupo de ICH, que é um grupo de harmonização internacional de medicamentos. Eu não sei se vocês têm conhecimento disso, que engloba as principais agências, as principais indústrias internacionais, a academia. Então, assim, o Brasil foi junto com a Coreia do Sul, foram um dos primeiros países a sair desse eixo. Então, assim, isso é um reconhecimento internacional tão forte. Então, assim, eu realmente sou
muito apaixonada pelo meu trabalho, então eu fico muito triste quando há um trabalho interno de enfraquecimento das instituições públicas. Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar, não é só a Anvisa, não é, mas assim, como todas as instituições, a gente tem que tentar fortalecer as nossas instituições, para que a gente possa realmente conseguir avançar em termos de inovação e tecnologia. É óbvio que isso depende de um esforço conjunto de todos os entes envolvidos, né? E uma coisa muito importante também é o foco nos problemas de saúde públicas nacionais. Então, assim, que eu acho que isso talvez seja a grande mudança da inovação tecnológica, a diferença em relação aos genéricos e similares. Então, assim, a gente tem um campo que a gente pode focar, que talvez uma demanda não atendida, né? Que muitas vezes as Big Pharmas não atendem por, na verdade, não ser problemas globais. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente focar nesses problemas de saúde pública nacionais que, de repente, pode ser um campo para essa inovação. Sem dúvida, eu acho que a gente tem que procurar maneiras de aumento de investimentos em P&D. As grandes empresas, realmente, elas têm um investimento em P&D muito mais expressivo do que os investimentos que acontecem aqui no Brasil, né, nas indústrias nacionais, e isso faz, com certeza, a grande diferença. E, sem dúvida, as políticas públicas de apoio à inovação tecnológica. Então, o compromisso da Anvisa, né, que a gente assume, principalmente em relação a essa nova resolução e em relação a esse campo de inovação tecnológica, é a transparência das ações, é o que a gente sempre vem buscando, sempre ser uma instituição cooperativa em relação a estar sempre nos meios de discussão, sabendo que as críticas muitas vezes são necessárias até para o nosso crescimento, né, assim. Mas também existe o lado da crítica infundada, quando é realmente nessa questão de enfraquecer uma instituição, o que não é legal, mas assim, as críticas fundamentadas, elas são fundamentais para o nosso crescimento, e a gente sabe que como agência a gente ainda tem muito a crescer, e é o que a gente espera. Interações com os atores envolvidos para apoio à inovação tecnológica do país, sem isso, né, a gente não pode trabalhar ilhado, a gente sempre tem que trabalhar com diversos atores. A previsibilidade é fundamental, as pessoas têm que entender os nossos prazos, e a avaliação otimizada sem perda da qualidade, análise baseada em risco, que a gente tem aprendido cada vez mais com as outras agências também, é que essa questão eterna, todo mundo tem muito trabalho, assim, das agências reguladoras, todos os países têm muito trabalho, e a gente chega à conclusão, cada vez mais a gente tem que otimizar os nossos processos de trabalho. O número de servidores é importante, claro, o número da Anvisa próximo a uma agência como o FDA, por exemplo, é chocante, mas a gente tem que cada vez mais otimizar os nossos processos de trabalho para que a gente seja realmente uma agência eficiente. Só para deixar claro, eu não sei se todo mundo conhece, mas nós temos damos publicidade aos ensaios clínicos autorizados pela Anvisa, então isso é disponível em nosso site, existe um link aí embaixo que vocês podem consultar, então, caso vocês queiram saber de qualquer ensaio clínico aprovado pela Anvisa, isso é possível por meio do nosso site. E é isso que eu tinha que falar. Muito obrigada.